Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedora do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, tudo bem? Bom, eu espero que sim, apesar do resultado do último jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que não foi dos melhores para o Verdão, evidentemente, mas não somente por isso. Acho que a forma como o Palmeiras também perdeu esse jogo diz muito sobre o que tem sido este Palmeiras neste momento. A equipe do Verdão conseguiu ter um controle do jogo bem interessante ali no primeiro tempo. Acredito até que no primeiro tempo teve muito equilíbrio, mas com controle do jogo bem maior por parte do Palmeiras. Eu diria para vocês, inclusive, que o Palmeiras tentou também ter o controle do jogo durante toda a partida. E, de certa forma, esse controle, em muitos aspectos, ele existiu, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele pareceu ser um controle um tanto quanto ilusório, né, porque o Palmeiras não conseguiu, por exemplo, ferir o Flamengo. O Palmeiras foi uma equipe que não machucou o Flamengo notadamente no segundo tempo e principalmente depois das alterações feitas pelo técnico Abel Ferreira. Então, nesse sentido, eu acho que esse Palmeiras tem muitas questões aí que envolvem esse Palmeiras neste momento, questões que pedem reflexão, pedem luz sobre o que está acontecendo na equipe, sobretudo depois dos últimos jogos, né, dos últimos resultados, né, e também do fato de que o Palmeiras está cada vez mais caindo na tabela do Brasileirão. Antes de continuar, gostaria de dizer para você que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa mundial aí de bookmaker, né, que colabora com o Liverpool, Barcelona e muitas outras equipes do futebol europeu, cobre todas as principais competições ao redor do planeta. A Champions League, que volta a partir da data de amanhã, né? Felizmente, Champions League voltando. Você também vai encontrar nas páginas, né? Na página ali da 1xBet. Né? O 1xBet também que entrega para o apostador os resultados muito rápidos da sua aposta, devolve, né, o lucro para o apostador de uma maneira muito rápida, porque é uma empresa confiável, extremamente confiável. Então, se você ainda não está cadastrado no 1xBet, você pode, por exemplo, utilizar o link, né, que está na descrição deste vídeo, se cadastrar, fazer um depósito de no mínimo R$50, que aí o seu valor vai dobrar para R$100, se for R$100, R$200, R$300, R$600, até o limite de $300. Então, use o código que está na descrição deste vídeo, OneXJosa. E você vai encontrar, inclusive, competições ao redor do planeta, como eu disse, mas também o Campeonato Brasileiro, Série B, enfim, todas as competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, o jogo de hoje, que fecha a rodada entre Internacional e Sport Recife. Você vai encontrar isso lá na 1xBet. Voltando a falar do Verdão, então, meus amigos, minhas amigas. O que foi este jogo do Palmeiras contra o Flamengo? Muitas coisas precisam ser pontuadas sobre este jogo, sobretudo sobre o desempenho do Palmeiras. Um pouco também sobre o Flamengo, evidentemente, vou dizer aqui para vocês. É um pouco do que eu vi desse Flamengo. O Flamengo conseguiu mais uma vitória muito importante, mais uma vitória fora de casa. Importa muito reconhecer que o Flamengo cada vez mais é uma equipe com cara de protagonismo para conquistar todos os títulos que disputa nessa temporada. E isso acontece sobretudo porque, mesmo diante de desafios complicados, o Flamengo está conseguindo entregar muitos resultados. E o grande desafio dessa rodada foi não somente enfrentar uma das equipes que é uma das mais competitivas do futebol do Brasil, evidentemente, apesar de não estar bem nos últimos jogos, mas também o Flamengo teve um problema que foi os reservas, né? Ele jogou com um time extremamente alternativo, perdeu ali a sua linha dorsal do meio de campo para o ataque, perdeu a Arrascaeta aí no próprio jogo, jogou sem Bruno Henrique, jogou sem o Gabigol, ou seja, os principais jogadores ali que geralmente constroem os resultados positivos do Flamengo não estiveram dentro de campo. E o Mengão conseguiu, apesar disso, a grande vitória no Allianz contra o Palmeiras. Bom, dito isso, gente, é muito interessante a gente fazer o seguinte, pensar o seguinte, quando uma equipe está vencendo como o Flamengo vence, e vencer inclusive quando o Flamengo vence com seus reservas, né, com a maioria dos seus jogadores sendo reservas, né, neste momento é muito importante que o torcedor realmente expresse a felicidade em relação à sua equipe, a alegria, a leveza. É muito importante também que o jornalista, né, olhe para um resultado como esse, para o desempenho de uma equipe como o do Flamengo e ressalte a grandeza do Flamengo por conseguir, diante de todos esses problemas, um grande resultado. Mas também importa para o jornalista observar que o Flamengo tem problemas. E neste jogo também a gente viu esses problemas. O Flamengo conseguiu, de certa forma, em alguns momentos da partida, ele conseguiu ser dominado por esse Palmeiras que não domina ninguém. E o Palmeiras conseguiu, em alguns momentos, exercer um domínio contra o Flamengo. Eu diria para vocês que no primeiro tempo, esse domínio foi muito efetivo, foi muito forte até em alguns momentos. Né? O jogo foi equilibrado. Né? Quando a gente olha para o primeiro tempo, ele foi sobretudo equilibrado. Mas houve sim o maior domínio do Palmeiras contra o Flamengo. E a maneira como o Palmeiras vem jogando de maneira estranha, esquisita, meio bagunçado ali, com alguns jogadores bem questionáveis, isso também é uma coisa para se pensar sobre o Flamengo.
Então, e o Flamengo consegue se adaptar muito bem à partida. Isso é muito importante também pontuar. O Flamengo se adapta à partida. Só que neste momento, até este momento, eu diria para vocês que o Flamengo tem encontrado, em algumas situações, também um adversário que facilita que o Flamengo se adapte muito ao jogo. Este ponto é muito importante, porque vale ressaltar isso agora, quando o Flamengo está ganhando, né, porque há questões para se ajustar nesse Flamengo e elas são necessárias sim. O Flamengo teve ali, por exemplo, um jogo à sua feição no segundo tempo, com o Palmeiras completamente perdido na sua proposta, e aí tudo ficou muito fácil para o Flamengo. Mas em alguns momentos, prova de que o Flamengo, inclusive, teve muitas facilidades no segundo tempo, vem do tipo de jogo que o Flamengo executa e que tem no Michael o seu grande destaque. Parabéns ao Michael, jogador que confessou, inclusive, depressão, um jogador que merece muito sucesso, muita felicidade na vida, inclusive como profissional, está conseguindo finalmente, né, ser resgatado de volta a qualidade do seu futebol, aquele futebol que ele desempenhava no Goiás. Mas curiosamente, neste jogo ele foi um dos grandes destaques, para mim o melhor jogador da partida. Sobretudo, meus amigos e minhas amigas, sobretudo por quê? Porque o Flamengo no segundo tempo, sobretudo nos minutos finais contra o Palmeiras, jogou muito como aquele Goiás do Michael. É isso. O Flamengo jogou muito como aquele Goiás do Michael e ali facilitou muito também esse jogo do Michael. Né? Este ponto precisa ser ressaltado. Isso não tem nada a ver com a grandeza do Flamengo, não tem nada a ver com os grandes méritos que o rubro-negro teve no Allianz Parque. Volto a dizer, uma equipe que joga sem a sua espinha dorsal do meio de campo para frente merece todos os elogios possíveis, mas há questões desse Flamengo que precisam ser ressaltadas. Evidentemente que essas questões precisam ser colocadas assim. Acho que a defesa teve um comportamento interessante, muito bom, até mesmo em função da proteção que recebeu. E isso também coloca aí uma questão sobre a presença ou não do Diego como titular dessa equipe. Evidentemente que quando o Diego não está presente, essa primeira linha ela acaba ficando muito mais protegida. E isso também ajuda muito o rubro-negro. Dito isso, importa dizer que o Palmeiras teve sim no primeiro tempo um controle maior da partida e conseguiu, tentou executar um controle na segunda parte. Esse controle não foi efetivo, ele foi muito ilusório porque ele não conseguia, o Palmeiras se perdia na sua proposta, na sua tentativa de fazer um jogo diferente. Qual era esse jogo diferente que o Palmeiras precisava fazer contra o Flamengo? O Palmeiras precisava saber lidar muito mais, muito melhor, de maneira muito mais eficiente com a posse de bola. O Flamengo doa essa bola para o Palmeiras, provavelmente a sua comissão técnica teve esse entendimento também, de que o Palmeiras teria dificuldade para jogar com a bola. Acho que isso tem muito a ver também com o entendimento da própria comissão técnica. Isso também tem muito a ver com a capacidade do Flamengo de se adaptar ao jogo, ao adversário. E a partir do momento que ele tem uma leitura de que o Palmeiras, dentro de campo, não consegue lidar muito bem com a bola, o Flamengo acaba se adaptando muito bem às fragilidades do Palmeiras nessa proposta, nessa tentativa de fazer uma proposta diferente. E aí o Flamengo acaba se dando muito bem. E aí é bom questionarmos também que um resultado desse, de Palmeiras perdendo de 3-1 para o Flamengo, é de responsabilidade, evidentemente, dos jogadores, é de responsabilidade da comissão técnica do Palmeiras, é de responsabilidade também da gestão do Palmeiras. O Palmeiras deixou de contratar aí alguns centroavantes, teve centroavante que flertou com o Palmeiras, que piscou para o Palmeiras, o Diego Costa, durante muito tempo o Palmeiras não quis contratar. O Palmeiras também não contratou, por exemplo, um jogador como o Hulk. Você pode alegar, por exemplo, que o time não pode fazer contratações muito caras, tudo mais. Tal. Agora o Palmeiras é um clube que está muito bem do ponto de vista financeiro em relação a outros clubes aqui do futebol do Brasil, né? Se o Palmeiras não puder fazer essas contratações, tendo muita premiação ao longo dos últimos anos aí, em função das conquistas, do último ano, em função das conquistas que teve, então qual é a equipe que vai fazer essas contratações, né? E também há modelos, há maneiras de você fazer essa contratação. O Diego Costa chega ao Galo e no fim das contas não chega para ganhar um salário tão absurdo como se pensava que ele ganharia. Então provavelmente ele também poderia chegar para o Palmeiras com um salário muito melhor. O Hulk é a mesma coisa, o Hulk está fazendo uma campanha extraordinária e o Hulk é hoje um dos grandes atacantes do futebol do Brasil, um dos grandes atacantes que o Palmeiras no seu elenco neste momento não possui. Então o Hulk poderia estar jogando no Palmeiras, o Diego Costa também poderia estar jogando no Palmeiras. Então os dirigentes do Verdão entram novamente em campo quando a gente tem um resultado como esse, porque o Palmeiras precisou de um centroavante e o Palmeiras não teve um centroavante. E felizmente o Abel também entendeu que o Davidson não é centroavante para o Palmeiras. O Davidson no banco de reservas, até mesmo no banco de reservas, para mim é um milagre do futebol o Davidson ser reserva do Palmeiras. Para mim já é um grande milagre ele ser jogador profissional de futebol, porque ele não tem condição para isso. Né? Uma outra questão sobre esse Palmeiras e sobre os dirigentes entrando em campo é o fato de que esses dirigentes entregaram dois laterais esquerdos para o técnico Abel Ferreira. Não entregou nenhum lateral pela direita. Provavelmente porque confiam no jogo do Marcos Rocha. Isso é um grande erro. Né? É um grande erro. Além disso, além dos dirigentes também errarem, a gente precisa também pontuar que o senhor Abel Ferreira também está devendo no Palmeiras neste momento. Eu não estou dizendo aqui que o Palmeiras precisa demitir ou não o Abel, isso é uma questão para os dirigentes, é uma questão sobretudo para os torcedores também do Palmeiras. Agora,
Eu convido vocês todos, todo mundo, a pensar sobre a permanência ou não do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. É o que o Palmeiras quer, na verdade, com o futebol. O que o Palmeiras quer, na verdade, com um tipo de identidade de jogo. O Palmeiras quer mesmo pensar num tipo de jogo em que vamos proteger nossa defesa e sair para o contragolpe. É este o modelo que o Palmeiras quer adotar? Se for este modelo, dentro desse modelo, precisa pensar se o Abel Ferreira é o técnico para comandar a equipe dentro desse modelo de jogo. Porque se não for, convém buscar um outro técnico que adote um tipo de jogo mais ou menos parecido, né? Para que um tipo de jogo se perpetue no Palmeiras e vire uma identidade de jogo dessa equipe do Verdão. E se a conclusão for de que não, a gente não quer um modelo de jogo como esse, a gente quer um modelo de jogo muito mais protagonista, então precisa buscar um técnico diferente no mercado e se esse técnico não dá certo, buscar um outro técnico também parecido. Agora, é preciso pensarmos e considerarmos o seguinte: o Abel não está bem no Palmeiras. Ele está fazendo realmente um trabalho muito ruim nas últimas partidas, nos últimos jogos e nessa temporada também. Está fazendo um trabalho ruim, gente. É preciso pontuar isso. O Abel não está conseguindo. E o Abel, curiosamente, quando ele tem tempo para treinar, a equipe não volta com nada de novo. A equipe não consegue apresentar nada de novo. A equipe não apresenta variações. A equipe não consegue apresentar, por exemplo, dentro de campo, um desempenho convincente. A equipe está forçando muito, está explorando muito, está pedindo muito. E hoje o Palmeiras já é muito refém para conseguir seus resultados de um jogador como o Dudu. Ou seja, estamos falando de um Palmeiras do passado, que precisava muito do Dudu para que as coisas funcionassem. Contudo, esse Palmeiras, além de ainda não ter esse Dudu, né, e precisar muito desse Dudu, esse Palmeiras também atrapalha o jogo do Dudu. A gente percebe dentro de campo que a maneira como os jogadores se deslocam, se posicionam em campo, eles não ajudam em nada o jogo do Dudu. O Palmeiras não está bem e isso também passa também pelas convicções do técnico, pelo fato de que o técnico teve tempo para treinar e não conseguiu apresentar absolutamente nada de novo. Contra o Cuiabá não foi assim, e o Abel dissera antes, né, que estava preparando o Palmeiras contra o São Paulo. Eu acho isso um erro terrível de um técnico de futebol, de um profissional de futebol falar uma coisa como essa. E olha, um técnico para mim começa a cair quando ele, nas declarações para jogo, ele fala coisas como essa. Então isso realmente é uma coisa muito complicada e que não deveria ser dito pelo Abel Ferreira. Além disso, importa muito reconhecer, né? Se teve tempo para treinar, e o Abel tem tido muito mais tempo do que outros técnicos de equipes grandes do futebol do Brasil, é muito interessante também pensar numa variação de jogo. E não somente, tudo bem que tem esse modelo mesmo, mas o Palmeiras tem elenco para pensar também na posse de bola. Quando eu tenho a posse de bola, como é que eu faço? Porque aí, num jogo como esse, o Palmeiras poderia ter um comportamento muito melhor. Num jogo, por exemplo, contra equipes como Cuiabá e outras de uma menor expressão no futebol do Brasil, o Palmeiras também poderia conseguir um resultado melhor. Mas o Palmeiras não sabe jogar com a bola. Então isto prova, na verdade, que o desempenho do Palmeiras, o controle que o Palmeiras exerce contra o Flamengo no segundo tempo, acaba sendo um domínio bastante enganoso, que é um domínio que não fere. A equipe tenta tramar com a bola, ela não consegue lidar muito bem com a bola, e ela perde essa bola muito fácil, oportunizando o contra-ataque para a equipe do adversário, no caso, para a equipe do Flamengo. E um problema também que demonstra claramente que a proposta não foi, que na verdade não foi bem uma proposta de tentar ter a posse de bola e ao mesmo tempo não foi uma proposta de executar o seu contragolpe. Foi uma proposta muito complicada, sem identidade, híbrida, mas de um híbrido que não funcionou. Porque é uma equipe que está acostumada a jogar no contragolpe, tentou fazer um jogo diferente, não conseguiu e também não conseguiu pleitear, levar a campo o seu modelo, a sua forma de jogar tradicional, que é se plantar atrás e tentar sair para o contragolpe. Nenhuma coisa nem outra funcionou nesse Palmeiras. E a prova de que isso não estava funcionando é que quando o Palmeiras perdia a bola, sobretudo ali no meio de campo ou um pouco mais à frente, os jogadores, quando eles recuavam, eles voltavam numa espécie de perseguição equivocada ao portador da bola e aos jogadores do Flamengo. Então essa perseguição parece que não tinha o time correto para ser iniciada, né? E também parece que os jogadores não sabiam os espaços corretos do campo para percorrer de maneira que chegasse muito mais rapidamente ao campo de defesa. Ou seja, o Palmeiras não soube perseguir esse Flamengo quando ele perdia a bola ali no setor do meio de campo ou um pouco mais à frente. Isso é prova também de que o modelo não estava funcionando, de que a proposta diferente de tentar dominar a partir da posse de bola também não funcionou nesse jogo contra o Flamengo. E aí, as escolhas do Abel, quando a gente olha para aquela primeira linha do Palmeiras, que a gente percebe ali o Marcos Rocha na lateral direita, de novo a gente lembra dos dirigentes, mas a gente também precisa lembrar do Abel, porque ele gosta do jogo do Marcos Rocha. Ele é um técnico que aprecia o jogo desse jogador, que para mim, ele não é jogador para o Palmeiras. Para mim, não é. Tem gente que gosta do Marcos Rocha, eu não abro mão disso, gente. Para mim, o Marcos Rocha não é jogador para o Palmeiras, muito longe disso. E outra coisa, o Luan tampouco é esse jogador. Mas o Luan é aquele cara da bola longa, do lançamento, não é jogador para o Palmeiras, gente. Ele é muito limitado.
Ele é muito limitado. E o Abel também gosta do Luan. O Abel nunca deu chances para o Kusevich. Ah, mas ele entrou no jogo e não funcionou. Não, isso não é da chance. Da chance é você olhar para o jogador e falar, você é meu cara que vai fazer diferença no jogo. O jogador passa a acreditar no técnico e a partir daí, o jogador, quando ele entra, ele consegue apresentar uma coisa diferente. E quando não apresenta, a gente pode concluir que o jogador realmente não está conseguindo também ajudar. E o mesmo, acredito que o Abel já está começando a fazer também com o Piquerez. Porque o Piquerez é um jogador que ele acaba saindo ou novamente ele sai de um jogo e ele sai de um jogo sendo trocado na partida por um jogador que é improvisado no setor. Então, para um lateral de ofício, quando ele percebe isso, ele claramente ele deduz que o técnico não gosta do seu futebol, ele não entende o seu futebol, ou ele não quer bancá-lo como titular da equipe. Então o jogador começa a perder a confiança. Pensemos, o Piquerez ele vem para um outro país, para um outro ambiente, para outra equipe, né? E aí ele precisa muito que o técnico seja a referência para ele, que o técnico demonstre para ele que acredita no futebol dele. Mas quando o técnico, numa situação dessa, o substitui, improvisa o jogador no setor, a mensagem que o técnico manda para o Piquerez é que de fato ele não vai conseguir jogar nada bem. E aí dificulta muito a adaptação do uruguaio. É que também está devendo um pouquinho, mas o Abel está contribuindo demais para que esse jogador não consiga se adaptar na equipe do Palmeiras. O Palmeiras teve ali, por exemplo, nos gols, né? O Marcos Rocha sem tempo de bola, perdendo, tomando gol de um jogador que tem 1,20 m de altura, que é o Michael. É um absurdo isso, um absurdo, mas sobretudo tempo de bola. Para onde estava olhando o Marcos Rocha quando aquele cruzamento apareceu na área? Estava olhando para cima, gente, estava olhando para o nada. Infelizmente toma um gol de cabeça de um jogador que é muito pequeno. Né? E ainda por cima, teve outros momentos também, no terceiro gol do Flamengo, o Michel faz o que quer com o Marcos Rocha, e ali é o símbolo, gente, é o exemplo total de uma equipe que não sabe correr na hora de recompor, de voltar para tentar reformular a sua primeira linha. De novo, a gente viu isso no terceiro gol, que o Michel fez o que quis com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha parecia um amador naquele lance, mas ele está na equipe também porque o Abel Ferreira gosta do jogo dele. O Gabriel Menino, por exemplo, poderia sempre ser improvisado ali, quando tiver evidentemente condição, ele poderia perfeitamente ser improvisado no setor. Não, o Marcos Rocha é o lateral direito do Palmeiras. Isso acontece porque o Abel gosta do Marcos Rocha. O Luan é outra piada, e é uma piada, a gente me desculpa, é uma piada como zagueiro. Naquele gol de cabeça do Pedro, né? Há muitos jogadores do Palmeiras ali, ninguém consegue interceptar. 2 jogadores pulam na bola. O Gomes tenta pular na bola, o Luan, sem tempo de bola, pula também e atrapalha o Gomes e a bola fica fácil para o Pedro concluir. Então o Palmeiras errou nas suas escolhas, o Palmeiras errou nas substituições, realmente. Breno Lopes, de novo Breno Lopes entrando em campo, que é jogador de confiança, entrando no lugar do Wesley, que não deveria ter saído, na minha opinião. Né? O Veiga sai da equipe para entrar o Scarpa, também não entendi essa substituição. Foram substituições de um técnico que estava perdido naquele momento na partida também. Né? Também o Danilo sai e entra ali o Patrick de Paula, aí 6 por meia dúzia, tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas o Palmeiras, que teve 59% de posse de bola desse jogo, não soube jogar sem a posse, não mostrou, por exemplo, nenhum tipo de preparação para ter a bola, não mostrou nenhuma variação, mesmo dentro do seu jogo tradicional, né? Teve um domínio do segundo tempo de posse de bola, mas não teve um domínio real, um domínio mentiroso, na verdade, e não um domínio real desse Flamengo no segundo tempo. O primeiro tempo eu achei até que o Palmeiras realmente controlou. Agora, esse Palmeiras, ele não foi muito bem, mas o Flamengo, na minha opinião, venceu a partida e mesmo com seus reservas, em alguns momentos também apresentou alguns problemas que precisam ser ajustados pelo Renato Gaúcho. Então é isso, acredito que o Palmeiras pode sim evoluir, mas precisa apresentar, sobretudo quando tiver tempo para treinar, alguma coisa de novo, sob o risco do Abel cada vez mais ser questionado e cada vez mais virar um cara insuportável ao gosto de muitos dos seus torcedores. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, amigos e amigas. Até o final.